boa noite. Nosso grupo vai falar sobre apendicite, diverticulite, obstrução intestinal, abdômen agudo e cirrose hepática. É composto por Lilian, Luciele e Vitória Gabriele. Eu vou começar falando sobre apendicite. A apendicite é a inflamação de um pequeno órgão que nasce do seco. E o seco nada mais é que o início do intestino grosso. É localizado entre o ilho e o cólon e tem a função de reabsorção de água do intestino grosso. A apendicite é a condição do apêndice que fica inflamado e cheio de pus, causando dor. Aqui temos o quadrante abdominal. Aqui vocês podem observar o seco, que é no início do intestino grosso, e aqui é a apêndice, tá? É localizado no quadrante inferior direito. Suas causas e sintomas. Geralmente, a apendicite é por retenção de gordura dentro da apêndice e infecções gastrointestinais de origem viral ou bacteriana. Compressão externa por tumores ou própolis. Pólipos. Desculpa, gente. Tá. Os sintomas são dor repentina no lado direito do abdômen, náuseas e vômitos, falta de apetite, febre, constipação ou diarreia e inchaço abdominal. O diagnóstico, ele pode ser feito por exame de sangue, teste de urina, ultrassom abdominal ou tomografia computadorizada. O exame de sangue, ele permite avaliar a quantidade de células brancas, que são os leucócitos, as células boas de defesa do nosso corpo, e que ajuda a confirmar a presença de uma inflamação no corpo. O teste de urina, ele ajuda a confirmar que os sintomas não estão sendo causados por uma infecção urinária, para não confundir com a infecção urinária. Ultrassom abdominal ou tomografia computadorizada é onde permite, ter uma imagem mais avançada, observar a dilatação e inflamação do apêndice. Como o apêndice é um problema associado ao funcionamento do intestino, é sempre bom ter uma dieta rica em fibras, por exemplo, aveia, com frutas e verduras, bastante frutas e verduras, que pode diminuir o tempo de trânsito intestinal, o acúmulo no apêndice. O tratamento para apendicite aguda, ele é feito apenas com cirurgia. A cirurgia é chamada de apendicectomia, tá? Já o apendicite crônico é feito com o uso de analgésicos, antitérmicos, antibióticos e anti-inflamatórios, mas 80% dos casos também precisam de intervenção cirúrgica. O antibiótico muito usado para apendicite crônica é a amoxicilina com ácido clavulânico, tá? E aqui à frente eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui é a apendicite retirada e aqui é a apendicite muito inflamada. Vocês podem ver que ao redor dela tem muito pus, tá? Vou falar um pouco da atuação da enfermagem agora. Vou explicar sobre o pré-operatório. O pré-operatório consiste em sanar todas as dúvidas do paciente. É a gente explicar como que funciona a cirurgia, o que ele vai precisar fazer, o porquê ele vai precisar fazer, tá? É necessário que o paciente urine, porque não pode estar com a bexiga cheia. Fazer a tricotomia do abdômen, nada mais é do que a higiene. Se tiver muito cabelo, rapar, E ministrar antibióticos, que é a pré-medicação anestésica. O paciente deve estar em posição de Foley, que é essa posição aqui, elevado entre 45 e 60 graus. Agora o pós-operatório. A monitorização dos sinais vitais nas 6 primeiras horas. Anotar a ingesta e perda durante os 2 dias após a cirurgia. É muito importante a gente anotar a quantidade que o paciente ingeriu e a quantidade que ele evacuou. E analisar se ele está evacuando a mesma quantidade que ele ingeriu, se ele não está evacuando a mais, se ele não está evacuando a menos, se ele não está tendo desidratação. A ausculta do abdômen, e aí examinar regularmente o curativo. Isso é muito importante porque às vezes o paciente vai tomar banho e aí molha o curativo e não é trocado. Isso pode causar uma infecção. E tem que analisar também os sinais flogísticos para ver se não está com alteração, não está
com pus, não tá com infecção. Em casos de dreno no abdômen, verifique e anote o volume e suas características. Caso precise, né, fazer a drenagem do abdômen. Estimule a deambulação dentro de 12 horas após cirurgia, que é estimular o paciente a caminhar, para estimular a circulação sanguínea. Avalie cuidadosamente o cliente para detectar sinais de peritonite, que a peritonite que é a inflamação da membrana que reveste a parede do abdômen. Avise o médico em caso de febre persistente, drenagem excessiva na ferida, hipotensão, taquicardia e entre outros sinais. É sempre bom informar o médico, tá? Alguma alteração que você perceber que é anormal, né? Que não era para estar ali, tá? O meu nome é Lília Vitória, eu vou falar agora sobre a diverticulite. A diverticulite nada mais é do que uma inflamação dos divertículos. O que são os divertículos? Os divertículos são essas fístulas que se formam ao redor do nosso intestino grosso. Essas diverticulites, elas inflamam, elas têm uma abertura, as fezes muito pastosa, passando pelo intestino, ela para um pouco das fezes dentro desse buraquinho do divertículo que causa a infecção e a inflamação desse divertículo. É acometida nos pacientes com mais de 40 anos, ou seja, uma doença que afeta mais pessoas idosas. Aí nós temos dois tipos de divertículo, né? Nós temos ali o divertículo hipotônico, que é o divertículo aberto. O divertículo aberto, ele tem até 2 centímetros, vai de 1 a 2 centímetros. Presente em praticamente todos os segmentos do colo. Ou seja, ele pode dar em qualquer lugar do nosso sistema, ali do nosso intestino grosso, né? Essa condição normalmente ocorre ou é mais diagnosticada em pacientes idosos de mais de 70 e 80 anos. A complicação mais frequente é a hemorragia. A hemorragia é o estágio final. A hemorragia é causada porque o divertículo está muito inflamado, essa inflamação vai sangrar e quando todos os divertículos estão muito inflamados, causa a hemorragia. Aí temos aqui o divertículo hipertônico. O divertículo hipertônico é o divertículo falso. As diverticulites agudas ocorrem especificadamente dessa forma. Ou seja, essa diverticulite, que é o divertículo falso, ela vai dar em pacientes mais jovens, de 40 a 60 anos, né? É a faixa etária normal. Por que a diverticulite falsa ocorre? Pela má digestão, pela má alimentação e a falta de consumo de alimentos com fibra, que contém fibra, né? O divertículo falso, ele vai ficar mais acumulado aqui no lado esquerdo do colo, no quadrante inferior esquerdo do abdômen, né? Pode passar. Causas e sintomas da diverticulite. As causas: constipação intestinal, excesso de pressão no cólon causado devido à deficiência de alimentação fibrosa. A partir daqui, todo momento que eu falar, eu também vou falar sobre a atuação da enfermagem, tá? Excesso de pressão no cólon causado devido à deficiência da alimentação fibrosa. Fator idade, né? Como eu disse, mais de 40 anos. Sedentarismo, obesidade e tabagismo. O paciente que ele teve um estilo de vida saudável desde novo, ele não vai precisar se preocupar com a diverticulite. Já o paciente sedentário, obeso, que fuma, a diverticulite vai ter 60% de chance de ocorrer, porque ela vem normalmente com fator idade. Bom, a diverticulite assintomática é quando nós temos ali os divertículos abertos, né? Os divertículos abertos, provavelmente esse paciente ele só vai descobrir que ele tem esse divertículo quando ele for fazer outro exame relacionado a outra coisa. Ou seja, na maioria das vezes vai ser assintomática. Aí, já nos divertículos fechados, nós temos sintomas, né? Pode apresentar dores abdominais, a dor é intensa, vem acompanhada de febre, náuseas, vômitos e sangue nas fezes. Mal-estar e estufamento da barriga.
Esses sintomas aqui já eram no divertículo fechado, já nos estágios mais avançados que tem esse sintoma, né? Aí a gente tem também a hemorragia grave. A hemorragia grave, como eu disse, é o último estágio da diverticulite aberta. Aí nós temos aqui o diagnóstico da diverticulite, né? É comum que uma pessoa descubra que desenvolveu a diverticulite, né, durante exames de rotina. Foi o que eu falei. Ele vai lá para fazer outra coisa e descobre que tem a diverticulite, né? Nos nossos tipos de exame de imagem aqui. Mas, quando a pessoa vai lá com sintomas, né, a gente procura pelo histórico clínico e exame físico, que vai ser os exames iniciais da diverticulite, que quem vai fazer esses exames é o enfermeiro, tá? Que aqui nós vamos examinar os sinais e sintomas. Se for os específicos que eu falei lá da diverticulite do divertículo fechado, a gente já tem o sinal mais eficiente para passar para o médico da diverticulite, dos divertículos fechados. É importante saber que o exame de colonoscopia era um exame antigamente feito no diagnóstico da diverticulite. Hoje em dia não se faz mais. Por quê? Porque descobrimos que durante o exame, né, quando a gente introduz lá a câmerazinha dentro do intestino, a ponta dela pode cutucar alguma diverticulite e causar uma hemorragia nessa diverticulite. Então, quando o paciente vai fazer a colonoscopia por outras causas, né, por outros tipos de doença, e o médico identificar uma diverticulite aberta, rapidamente ele precisa parar o exame, porque se acontecer da gente cutucar essa diverticulite, ela inflama e agrava, né? Pode agravar o quadro desse paciente. Aí aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, para observar. Aqui a gente tem os divertículos abertos, né? A gente pode observar certinho as fístulas em todo o canal. E aqui eu tenho um exemplo do divertículo fechado, ó. A gente consegue observar um divertículo que quando ele chegar no trajeto, ele não vai ter uma abertura, porque aqui é muito pequeno. Esses divertículos aqui eles já são abertos. A gente pode observar, né, que eles já são maiores e provavelmente quando ele chegar na passagem vai ter uma abertura como essa daqui. Complicações. Se não tratada, pode levar a problemas mais graves, como sangramento retal. Esse sangramento vai ocorrer, por quê? Porque o divertículo ele vai estar muito inflamado, né? A inflamação gera o sangramento. Vários divertículos inflamados geram esse sangramento. Infecção intestinal grave, né? Buracos ou rupturas no colo, ou seja, o divertículo vai corroendo até que ele abre um buraco e aí acaba rompendo a nossa passagem, né? Abscesso ou bolsões cheios de pus. O divertículo também vai estar, como ele vai estar inflamado, vai começar a abrir pus ali, juntamente com a infecção, e gera esse transtorno. A gente tem a estenose, a fístula, juntamente com o repouso, né? Uma dieta líquida, com poucas fibras e antibiótico. Por que dessa dieta? Durante o tratamento, nós precisamos que o músculo do nosso intestino grosso, ali em volta, ele relaxe. Ou seja, nada fibroso. Essa fezes ela tem que estar pastosa para que ele caminhe com o músculo relaxado, né? Então, por isso, dessa dieta de poucas fibras, tá? Em casos graves, podem precisar de cuidados hospitalares e cirurgia. A cirurgia que se faz, né, é a cirurgia de Hartmann. A cirurgia de Hartmann consiste na retirada da parte onde está bem danificada pelos divertículos, né? E aí é colocada aquela bolsa, que essa bolsa tem que fazer a limpeza dela, trocar o curativo aqui, limpar em volta certinho. As fezes vai parar nessa bolsinha. Então o paciente ele vai no banheiro fazer as suas necessidades normalmente, né? Vai retirar essa bolsa, vai despejar as fezes, vai fazer toda a limpeza e colocar de novo.
A nossa função é orientar esse paciente a como fazer a retirada, como fazer a limpeza e como colocar de novo a bolsinha toda limpinha de volta no lugar, né? A cirurgia, como eu falei, é colectomia, né? Também tem a drenagem percutânea de abscesso, a cirurgia de Hatchman, a que eu terminei de falar, que tira os espaços afetados, né? Os medicamentos, a gente tem anti-inflamatórios, não esteroides, antibióticos, penicilina e suplementos alimentares. Esse medicamento aqui é o medicamento mais usado, né? Que é a mesalazina, tá? É esse medicamento. Aí também temos o procedimento cirúrgico de difícil reversão, que a gente pode pegar o exemplo como a cirurgia de Hatchman, que ela vai ser de difícil reversão em pacientes idosos. Hemorragia intestinal grave, que é a última fase lá dos divertículos abertos, né? Bom, agora eu vou começar a pautar a atuação da enfermagem. Nós temos aí de início o plano de cuidado de enfermagem. Assegurar que o paciente seja confortável e sem dor. Após uma crise, né, com certeza ele vai apresentar bastante dor, a nossa função é fazer com que esse paciente esteja confortável. Posicionar e reposicionar o paciente também ajudar o paciente a ter um alívio apropriado da dor. A posição de Foley é usada com mais frequência, que é a posição que a nossa colega falou anteriormente, né? Esse reposicionar e posicionar novamente o paciente vai nos ajudar com a questão da lesão por pressão. Porque esse paciente já vai estar numa situação bastante desconfortável, né? E se a gente deixar ele em uma posição só e não fazer o revezamento das posições como se pede, né? Vai acarretar aí uma lesão por pressão, que é bem fácil por conta do fator idade também. A parte mais importante do plano de cuidado da enfermagem para o paciente com diverticulite é a orientação. Chegar nesse paciente, ainda mais se ele fizer a cirurgia de Hatchman, né? Que é auxiliar ele na limpeza, fazer a primeira limpeza para ele, observar tudo certinho para como ele vai fazer após, né? Orientar ele durante todo o processo, antes da cirurgia e pós-cirúrgico, né? Informá-lo sobre o que exatamente é a diverticulite e como controlá-la de maneira adequada por si mesmo. Ou seja, após todo o tratamento, aí ele precisa estar ciente que ele vai ter que ter um hábito de vida melhor, vai ter que melhorar a condição de vida dele, né? Ressaltar sobre a boa alimentação e ingestão de líquidos. Ou seja, vamos ter que orientar esse paciente que ele vai ter que, após todo o tratamento, ele precisa consumir uma ingestão de fibras boas. Na enfermagem, a gente aconselha esse paciente a consumir de 25 a 35 gramas de fibras nos alimentos que ele vai consumir por dia. Se ele consumir essa quantidade ou mais, ele vai ter uma vida sem novos problemas, sem que a diverticulite volte, tudo certinho. Isso só vai ser possível se nós, enfermeiros, juntamente com a equipe multidisciplinar, fazer toda essa orientação para esse paciente em questão dessa alimentação. E também a ingestão de líquido, né? Beber bastante água. Boa noite, meu nome é Vitória Gabriela e eu vou falar sobre a obstrução intestinal. Para a gente poder entender sobre a obstrução intestinal, a gente precisa saber como o nosso intestino funciona. O nosso intestino ele é um tubo que vai da nossa boca até o nosso ânus e nele acontece a absorção e trituração dos alimentos. No intestino delgado acontece a absorção de nutrientes e no intestino grosso a absorção de líquidos, né? Aí nós temos a obstrução intestinal quando interrompe a passagem, né, dos restos alimentares do intestino para o ânus, né? Aí nós temos a obstrução parcial e a obstrução completa do intestino, né? Aproximadamente 85% das obstruções parciais desaparecem com tratamento não cirúrgico e 85% da obstrução completa do intestino delgado requerem cirurgia. O que é a obstrução parcial, né? Como o próprio nome já diz, é quando a obstrução é parcial, ou seja,
continua passando líquidos, continua passando os gases, na verdade, e há um pouco de passagem com dificuldade das fezes, mas é com muita dificuldade mesmo. A obstrução completa é quando não tem passagem nenhuma, nem de gases, nem de fezes, e aí a pessoa começa a ficar constipada, e aí vem os sintomas. O principal sintoma é dor abdominal, né? Dificuldade para evacuar ou eliminar os gases, há um inchaço na barriga e náuseas, né? Na obstrução do intestino delgado, as causas são cólicas abdominais centradas ao redor do umbigo ou no epigástrico. Acontece vômitos também. Na obstrução completa do intestino delgado, a obstipação, que é a mesma coisa de constipação, né? A barriga fica muito inchada. Os pacientes com obstrução parcial, eles desenvolvem, na maioria das vezes, diarreia, né? A obstrução do intestino grosso, né, é só o aumento da constipação, né? O paciente vai ficar com a barriga bem grande mesmo, porque não tem passagem nenhuma, nem de líquido, nem de gases, nem de nada, nem das fezes, né? Pode passar. As causas, né? A gente tem os pólipos, que são células que se formam na mucosa do colo ou do reto. A gente tem o câncer, o vóvulo, que é a torção intestinal. O vóvulo, gente, ele é mais comum em pessoas que nunca fizeram nenhuma cirurgia intestinal, né? Nenhuma cirurgia no intestino. E as aderências ou bridas é mais comum em pessoas que já passaram por vários procedimentos ali do intestino. A gente tem um exemplo muito recente, que é o do nosso presidente Jair Bolsonaro. Depois que ele teve uma lesão, né, obstrutiva, ele teve que fazer uma cirurgia. Aí depois ele teve que fazer outra cirurgia de obstrução intestinal, porque causou aderências ou bridas, né, no intestino dele. Porque as aderências, elas se prendem na parede do intestino, dificultando deixando ele mais rígido, né, dificultando as passagens. A outra causa é a diverticulite, que é uma das doenças inflamatórias que já foi falada, né? Acúmulo de fezes, né, que é o fecaloma, e hérnias também, né? Pode passar. O diagnóstico, a gente tem aqui um diagnóstico de uma radiologia, né? Nessa primeira aqui, é causada por aderência, tá vendo? Dá pra ver pelas setinhas, é bem aqui assim. Aqui na outra parte radiológica também, ó, a obstrução aqui no começo. É um pouquinho mais difícil de ver, mas dá. A gente pode diagnosticar pelos leucócitos e acidose elevados, né? Pode indicar que a obstrução já ocorreu. O diagnóstico é baseado na anamnese, no exame físico. A gente vai fazer a palpação dos 4 quadrantes do abdômen. A gente provavelmente vai escutar um barulho mais opaco por conta do inchaço da barriga, da retenção de acúmulo ali no intestino. A gente vai fazer exames complementares de imagem, né, que são as radiologias, para confirmar o diagnóstico, para confirmar em que região que ele ocorre. O exame principal é a colonoscopia, que vai ser o paciente sedado, lógico, né? A gente coloca ele em uma posição confortável, né? A gente coloca ele de lado e introduz pelo reto o colonoscópio, né? E aí lá a gente vai olhar nas imagens como que tá, se tá obstruído, se não tá, o que tá acontecendo lá dentro. Aqui a gente tem um exemplo, ó, da obstrução mais acima. E aí ele captura todas essas imagens lá dentro. O tratamento da obstrução intestinal. A gente vai fazer cuidados e suportes, né? Os dois cuidados, tanto para o intestino grosso quanto para o intestino delgado, são parecidos. A gente vai fazer a aspiração nasogástrica, que é a retirada de líquido, de gases, né, do paciente, para aliviar um pouco. Líquidos intravenosos, né, a gente vai introduzir soro fisiológico, né, para reposição de volume. Sonda vesical de demora para monitorar a perda dos líquidos. Incluir e evitar alimentos sólidos, né? Usar medicamentos contra dor e náuseas. Provavelmente esse paciente vai estar com bastante dor, né? A obstrução parcial, a gente faz a administração de líquidos,
na veia para melhorar a hidratação e facilitar a passagem das fezes e líquidos. Na obstrução parcial, a gente dá para tratar com medicação. Na obstrução completa, é só cirurgia. Não tem como tratar completa sem ser por cirurgia. E de modo geral, a gente vai recomendar uma dieta rica em fibras, rica em nutrientes, né? Rica em líquidos e fazer exercício físico. As complicações. Aqui a gente tem os tipos, né, das lesões. A gente tem por hérnia, que é uma obstrução mais para fora. A gente tem por aderências, né, que é como se as paredes se grudassem. Intuscepção, que é como se ele voltasse para dentro. E o volvo, que é o mais comum, que acontece no colo sigmoide e é uma das terceira causa mais comum da obstrução intestinal. No Brasil, uma das principais causas do volvo é o megacólon chagásico, que é a manifestação da doença de Chagas. Pode ser mais comum em estados que a doença de Chagas é mais predominante, né, como no Pará, por exemplo, e aí é uma das consequências dessa doença. Nós temos a perfuração do intestino, que é uma complicação, a desidratação, que vai acarretar outras doenças, infecção generalizada, morte de uma parte do intestino, caso não tratado. Todas essas complicações contribuem para a inflamação, infecção generalizada e falha de vários órgãos. Aí eu trouxe também uma tabela de mortalidade por obstrução intestinal não tratada. Essa tabela é de 2015 a 2017. Aqui na nossa região a gente tem um total de 696 as causas de morte, né? Feminino e masculino. A atuação da enfermagem. É de suma importância que a gente investigue, faça o exame físico no paciente, né? Faça a anamnese no paciente, para a gente não esquecer de nenhum fator importante. Nos pacientes idosos, a gente tem que lembrar que eles são mais difíceis de tratar, porque eles podem ocultar alguns dados, tanto físicos como nos laboratoriais. A gente verifica o pulso, a gente verifica a temperatura do paciente, a gente controla ali a sonda nasogástrica, se foi colocada corretamente, se não foi colocada corretamente, né? Para não causar também infecção no paciente. Avaliar os vômitos, avaliar se há sangramento nesses vômitos, se há sangramento nas fezes do paciente, porque isso é uma das principais complicações também. O paciente é colocado em decúbito dorsal, que é essa posição aqui, para a gente fazer a avaliação dele. Fazer uma terapia parental, que é essencial para alcançar o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, quando o paciente está com sódio, potássio, tudo descompensado, a gente precisa fazer a terapia parental para regular esse equilíbrio, né? Como, por exemplo, a desidratação, que é a perda desses nutrientes tão importantes. Em caso de complicações, que é os casos que eu falei anteriormente, deve-se fazer hidratação com eletrólitos específicos, deve fazer um jejum e descompressão por sonda nasogástrica e reposição e repouso intestinal, né? Então vai ficar sem comer por um período. Aí nós temos o plano assistencial da enfermagem em caso de cirurgia, né? Em caso de uma recuperação tardia, por às vezes não ter cuidado certinho, não ter seguido as orientações que a enfermagem passou, né? Aí a gente tem o problema, recuperação cirúrgica prolongada. O diagnóstico, recuperação cirúrgica retardada, né? Relacionada à dor evidenciada por tempo excessivo, né? E evidência da interrupção na cicatrização da área da cirurgia. Por algum motivo, não está cicatrizando bem, esse paciente às vezes não está fazendo a ingestão dos nutrientes certo, não está seguindo as recomendações e a cicatrização demora para acontecer. Qual é o nosso plano assistencial perante isso? Favorecer o processo de cicatrização, a gente vai lá, vai cuidar do paciente, fazer certinho a assistência a ele, né? No local da cicatriz,
no local da incisão, né? E evitar infecções, né? A gente tem que manter o campo limpo, manter a boa alimentação dele, tudo certinho para não ocorrer possíveis infecções e piorar esse pós-cirúrgico do paciente. Bom, agora eu vou explicar um pouco da cirrose hepática, né? A cirrose hepática nada mais é do que qualquer inflamação que a gente tem no fígado, né? Caracterizada pela formação de nódulos e tecido fibroso que dificultam o tratamento do fígado. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, da fibrose já, né, feita. É como se fosse grãos de café que se formam por cima do fígado. Aí aqui a gente tem o ciclo dos estágios, né? O fígado normal, um fígado com hepatite aqui, que ele já começa a ter um fígado gorduroso, né? Uma fibrose. E aí a gente tem a cirrose hepática, que é o estágio final desse ciclo. Como a cirrose, ela também pode vir de outras doenças, a gente tem aqui sinais bem evidentes já de uma cirrose já avançada, né? Mas a gente pode classificar o rumo dessa cirrose em duas fases, né? A gente tem a insuficiência hepática. A insuficiência hepática, ela causa um aumento das toxinas e diminui proteínas essenciais do nosso corpo, né? Aí a gente também tem a hipertensão portal, que causa a ascite e varizes. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês que a gente consegue ver, né, os sinais evidentes da cirrose. A gente tem a aranha vascular. A aranha vascular, ela é mais evidente no rosto, tá? Ela dá aqui em volta do rosto pela questão vascular. A gente também tem a icterícia, que é aquele amarelão, né? Que é causado, né, pelo excesso de bilirrubina. A gente tem também a ascite, ou a cabeça de medusa, né? Que é o acúmulo de líquidos no intestino, no abdômen, quer dizer. E tem o eritema palmar, que é essa vermelhidão na parte onde tem mais pressão, né, na palma. Aí a gente tem os exames, né? Esse exame aqui, que é o primeiro exame primordial que a gente faz, que é o exame histológico. Esse exame histológico a gente consegue observar essa parte mais escura, que é a parte do fígado saudável. Aí a gente tem aqui essa parte mais clarinha, predominando a fibrose, tá? Provocando o quê? Provocando nódulos regenerativos. Ele está tentando consertar, mas nesse conserto ele faz uma pressão maior e daí acaba tirando o benefício do fígado. O diagnóstico é feito pela observação também, né, de sintomas e fatores de risco e no histórico do paciente e achado do exame físico. O achado do exame físico é esse daqui que eu acabei de falar. Detectando isso aqui, você consegue já saber que é uma cirrose. Também a ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética mostram um fígado irregular e nodular, né? Em conjunto com o prejuízo da função de síntese hepática. E aqui a gente tem as causas e sintomas, né? As causas: consumo excessivo de bebidas alcoólicas, hepatite do tipo B e C. A hepatite do tipo B e C é a mais preocupante, né? E a que a gente tem que ter atenção redobrada. Maus hábitos alimentares, elevação do colesterol, acúmulo de gordura no fígado, obesidade, diabetes, alguns medicamentos ou drogas consumidas, né, pelo paciente, doenças dos vasos sanguíneos também. Esses sintomas aqui, como ele já está presente no corpo e dependendo da gravidade, vai afetar lá no tratamento do paciente. Porque às vezes o tratamento inicial vai ser para essas doenças aqui, né, que faz parte das causas, do que mais para depois tratar o fígado doente, né? A gente tem os sintomas: fraqueza e cansaço excessivo, né, porque ele não está conseguindo fazer o trabalho dele direito e afeta os outros órgãos. Mal-estar geral, náuseas frequentes, perda de apetite, também vem aí também a perda de peso, né? Manchas vermelhas na pele, com pequenos vasinhos e perda de peso, como eu disse. Pode passar. Tá. Aí a gente tem a prevenção e o tratamento da cirrose, né? Prevenir a
cirrose hepática é adotar um estilo de vida mais saudável, ou seja, esse paciente ele vai ter que entender que ele precisa parar de fumar, que ele precisa parar de beber, que ele precisa mudar a alimentação dele, que ele precisa ter um hábito de vida melhor, praticar exercício físico. Então, orientar esse paciente é necessário, né? É crucial. Também esse paciente vai ter que ter muito cuidado para prevenir a hepatite do tipo B e do tipo C também, tá? O tipo principal é o tipo B, mas o tipo C também tem que ser, tem que tomar cuidado, né? Temos aí o último recurso, né, que é o transplante de fígado, que é feito quando já não tem mais quando o tratamento não está tendo resultado, a gente parte para o transplante de fígado. Aqui eu trouxe uma imagem do médico fazendo o transplante. Aqui como que fica, né, a cirurgia pós-transplante. Aqui foi de uma pessoa doadora e do receptor, né, a pessoa que adquiriu o fígado bom. Como nós sabemos, o nosso fígado ele se regenera. Então o transplante ele pode ser feito só por um pedaço do fígado ou uma parte mesmo. O tratamento inclui o uso de medicamentos, dieta para cirrose, hemodiálise e transplante de fígado. A dieta para cirrose é uma alimentação saudável. Frutas, verduras, legumes, tirar tudo o que for de industrializado, o máximo que esse paciente conseguir, ele precisa tirar. A Coca-Cola é uma das principais, ele precisa parar, literalmente, tudo, as coisas mais ácidas também, os industrializados ácidos precisam ser totalmente cortados, porque é um dos causadores, né? Aí a gente tem a hemodiálise. A hemodiálise é esse processo aqui, que é um processo para quê? Para fazer a limpeza do sangue. Literalmente, a hemodiálise faz o trabalho que o rim faz. Por que a gente precisa fazer hemodiálise quando tem a cirrose? Porque antes da cirrose, possivelmente esse paciente teve outro tipo de doença, entendeu? Foi um acarretamento. Então, para tratar aquela doença primeiro, para tratar a doença inicial, a gente precisa fazer a hemodiálise, né? Porque afeta o rim, e aí o rim praticamente não funciona, e a hemodiálise vai fazer esse trabalho do rim. Aqui a gente já tem um paciente que está desnutrido e está com a cabeça de medusa, né? E está bem grande. Então esse aqui já é um paciente que está na fase da cirrose já bem grave. Bom, então aqui agora a gente tem a atuação da enfermagem mediante a cirrose, né? Primeiro o que a gente vai fazer? Identificação do risco. Se essa cirrose ela já está no estágio inicial, num estágio mais agravado, se está apresentando os sintomas finais, já os últimos sintomas mais graves, tratamento do uso de substâncias. Substâncias de álcool, no caso, né? Se esse paciente está com abstinência, se esse paciente ele consumiu álcool recentemente, ultimamente nos últimos dias, né? E fazer, investigar o histórico desse paciente. Desde quanto tempo que esse paciente consome bebida alcoólica, né? E se ele é alcoólatra. Controle da nutrição. Provavelmente esse paciente aqui vai estar desnutrido, né? Então a gente vai ter que repor todos os nutrientes, tudo que esse paciente precisa. Monitoração da nutrição, né? Ver se esse paciente está se alimentando bem. Controle da nutrição. A gente tem que verificar e ficar atento se esse paciente ele não está burlando essa refeição. Se ele não está comendo só o que ele gosta, ou se ele tá fazendo greve de fome porque não estão dando o que ele quer, né? Terapia nutricional, reeducação alimentar, basicamente. Ensinar esse paciente tudo que ele deve comer a partir para que ele tenha uma condição de vida melhor, né? Controle hidráulico, ou seja, o consumo de água. Se esse paciente está se hidratando corretamente. Controle da dor. A gente tem que verificar, fazer lá igual a colega falou. A gente tem que analisar a escala de dor desse paciente. Como que esse paciente está se portando, olhar o jeito dele, os movimentos, se ele está chorando por causa da dor, se ele está gritando, tudo isso.
controle do ambiente, proporcionar um ambiente agradável para esse paciente. Se esse ambiente está com luz, quando está durante o dia que o paciente precisa, né, ter essa tranquilidade, quando está à noite também. Monitoração respiratória. Como que está a respiração desse paciente? Por conta da abstinência e também por conta da desnutrição, provavelmente a respiração desse paciente vai estar alterada. Então, a monitoração é muito importante. Monitoração dos sinais vitais também entra no requisito. Melhora do sono. Por causa da abstinência do álcool, o sono desse paciente vai ser afetado. Então, a questão do ambiente, como esse ambiente vai estar, a gente precisa deixar tudo organizado para que o sono dele seja um sono legal para um prognóstico bom. A promoção do exercício. Após a cirurgia, após o transplante de fígado, esse paciente ele vai precisar se locomover para evitar a trombose, né? Então a gente tem que incentivar esse paciente a deambular ali dentro da sala mesmo, fazer um pouquinho de exercício, andar ali dentro. A gente tem um controle hidroeletrolítico, que é o controle do potássio e do cálcio que está descompensado nesse paciente. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Controle de infecção. Provavelmente esse paciente vai estar com infecção, principalmente infecção urinária. Então, o controle dessa infecção também, a gente tem que prestar atenção para que isso não agrave o quadro do paciente. E também os cuidados com a lesão. Os cuidados com a lesão, tanto seja o pós-cirúrgico, né? Essa lesão, a gente vai fazer todo lá o procedimento curativo. Limpar, ver se está tudo certinho, ver se não tá criando sinais flogísticos nessa cirurgia, se ela está cicatrizando bem, se as bordas estão colando, estão cicatrizando corretamente, se o curativo está sendo feito corretamente, tanto por nós quanto pelos técnicos, nós temos que monitorar isso, porque vai depender muito, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais flogísticos dessa cirurgia. Bom, eu vou falar um pouco sobre abdômen agudo. A abdômen agudo, ela é uma síndrome clínica. Ela abrange todas as outras características que a gente falou acima. Por exemplo, a obstrução intestinal e a apendicite. Ela é caracterizada por dor na região abdominal, súbita e de intensidade variável. Ela representa em média de 5 a 10% dos atendimentos nos hospitais. Em idosos, na verdade em jovens, é mais comum surgir a apendicite. Em idosos, a doença biliar, a obstrução intestinal e a isquemia, ou seja, infarto intestinal. E em crianças é a adenite mesentérica. Aí nós temos as classificações do abdômen agudo, né? Ele pode ser classificado em obstrutivo, perfurativo, vascular ou isquêmico, inflamatório e hemorrágico. O obstrutivo, né? Como o próprio nome já diz, é uma obstrução, né? Que leva à interrupção da progressão do conteúdo intestinal. Uma das causas é as aderências, né? Que é na obstrução intestinal, ou a hérnia estrangulada, também lá na patologia de abdômen de obstrução intestinal. O perfurativo, que é causado por ingestão de corpos estranhos no organismo ou por traumatismo, né? É lesão por arma branca. O vascular, né, ou o isquêmico, ele é associado à idade avançada do paciente, acontece mais em idosos, né? É raro, mas acontece. Inflamatório, que é o mais comum, que foi o que a gente falou acima, né? Que é a apendicite, a diverticulite. O hemorrágico, que acontece, por exemplo, em situações que a mulher perde muito sangue em causas ginecológicas, né? Ou em idosos que acontece ruptura de tumores ou ou nas veias, né? Da aorta abdominal também. Tá, vou falar um pouco sobre causas e sintomas. Vou começar com o inflamatório.
ele consiste em ter febre, né, dor súbita ou insidiosa, sinais de infecção ou sepse no quadro abdominal de peritonite evidente. A vascular, ela tem arritmias cardíacas e doenças arteriais prévias e distensão abdominal. A hemorrágica, ela é acometida por traumas anteriores, né? Dor súbita localizada e hipotensão e taquicardia. O perfurativo, ele é dor súbita, né? De forte intensidade localizada, hipotensão arterial e taquicardia e sinais evidentes de peritonite. O obstrutivo tem náuseas e vômitos, peristaltismo abdominal visível, distensão abdominal, tem ruídos hidroaéreos aumentados à ausculta e os exames são, vou voltar lá, né, falar de exame por exame, do inflamatório. Os exames são hemograma e radiografia. O tratamento do abdômen agudo, ele é basicamente cirúrgico na maioria dos casos, né? Mas a gente também pode tratar de início com analgésicos, né? Por exemplo, a morfina, porque às vezes o paciente vai chegar com muita dor e aí a primeira conduta que a gente faz é o critério de aplicação da morfina. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico, como vocês podem ver, tem os exames laboratoriais, que são bastantes, né? Mas em específico, temos o hemograma completo, né? Que ele vai fazer a avaliação do processo infeccioso, né? Para ver se apresenta leucocitose. Amilase e lipase, quando elevadas, podem sugerir pancreatite. Tem eletrolitos, ureia e creatinina, né, que avalia as complicações, né, se teve vômito, perda de fluido para o terceiro espaço. Sobre os exames de imagem, o mais feito, na verdade eu acho que o único de imagem, né, é o raio-x de abdômen e tórax, que aqui ele vai avaliar se tem baixo custo e fácil acesso, e permite diagnóstico diferencial. Também pode ser observadas calcificações no pâncreas e vesícula biliar ou distensão das alças intestinais, que pode sugerir, né, no caso aí, que possa ser um abdômen agudo obstrutivo. A atuação da enfermagem perante o abdômen agudo. O que a gente deve fazer de início? Fazer a anamnese do paciente. O que a gente vai avaliar na anamnese? As classificações de dor, né? A cronologia da dor, a localização dessa dor, né? Em qual dos quadrantes abdominais ela está localizada, a intensidade dela, se tá fatores de melhora ou fatores de piora dessa dor, sintomas associados, se ele está tendo febre, se ele está tendo vômitos, se ele está tendo náuseas, né? Icterícia também. A gente deve avaliar quais são os hábitos de vida desse paciente. Se esse paciente ele é sedentário, se esse paciente tem uma vida saudável, se ele faz exercício físico regularmente, né? Se ele faz uso de drogas ilícitas também, a gente tem que avaliar isso. Se ele tem antecedentes de patológicos e antecedentes cirúrgicos, né? Se ele usa anticoagulantes, ele usa imunossupressores. Nas mulheres, a gente deve perguntar a data da última menstruação, se ela faz uso de anticoncepcional, né? Se ela sabe sobre o ciclo menstrual dela também, é importante a gente avaliar. E no exame físico, a gente tem sinais de alerta, que é taquicardia, hipotensão, taquipneia. A gente deve fazer a inspeção do abdômen, né? Que é ver se ele está distendido ou não, se ele tem, se ele já fez outras cirurgias, né? Se há uma cicatriz de outra cirurgia recente ou não, né? Devemos auscultar a presença ou ausência dos ruídos do abdômen. Devemos fazer a percussão, né? Que é avaliar a distensão de ar no abdômen. A gente deve ver o grau de ascite, que é, como já foi falado, que é
barriga grande, de acúmulo de líquidos, né? Ou a presença de irritação peritoneal, que já foi falado também. Devemos fazer a palpação, como eu já disse, né? Para avaliar dor, rigidez ou a peritonite. Aí a gente tem a escala de dor. O paciente vai chegar sem dor, dor suave, dor moderada, dor forte, dor muito forte, dor máxima. A gente tem que avaliar, enumerar e pontuar certinho pela face do paciente. Por exemplo, se a gente está fazendo a palpação do abdômen e dependendo do local que ele vai sentir a dor, a gente vê que ele fez uma careta ou fez uma expressão facial de uma dor muito forte, ou se ele gemeu, se ele gritou, né? Aí a gente vai avaliar pela escala de dor e vai prescrever, vai anotar na avaliação da enfermagem. Bom, a gente espera que vocês tenham entendido e gostado do nosso trabalho. Nós adquirimos o conhecimento e tentamos repassar para vocês.